Olá, a paz do Senhor a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bíblia aberta, começando o quarto vídeo com a exposição de 1 Pedro capítulo 2, do 18 ao 25. A vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviços a outrem. Então vou fazer uma leitura desses versos e depois vamos à exposição versículo a versículo. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivos de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porque para isto mesmo fostes chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual Cristo não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Espero que você esteja com sua Bíblia aberta, acompanhando esta exposição, que será versículo a versículo. Quando for adequado, talvez juntemos 2 ou 3 versículos dentro de um mesmo assunto relevante ou saliente. Bom, o apóstolo Pedro, ele estava escrevendo aos dispersos, aqueles judeus cristãos que foram dispersos por causa da perseguição por 5 grandes regiões do Império Romano. E é claro, entre os cristãos que receberiam esta carta estavam escravos, servos, doulos no grego, que era aquele que tinha uma condição de escravo. E a escravatura, ela acontecia naquele tempo não por causa da cor da pele, como aconteceu naquela página triste da história do nosso país, a história da escravatura negra no Brasil e nas Américas principalmente. Mas sim, quando um povo ele era subjugado por outra nação mais forte, muitas vezes aquela nação mais forte tomava escravos dentre aquele povo subjugado. Esta era uma das causas da escravidão naquele tempo. A outra forma de escravidão que acontecia com frequência é quando alguém contraía dívidas altas, impagáveis e ia trabalhar, ou então seus filhos, no caso do falecimento dela, ia trabalhar até quitar aquela dívida. Então havia os servos, aqueles que eram propriedade dos dominos, dos senhores, isso em latim, né? Doulos e dominos. Dolo em grego e domini em latim para escravos e senhores. É uma situação social que equivale, respeitadas as proporções, à condição de patrão e empregado, de chefe e subalterno. Compreende? Trazida para os nossos dias e respeitadas as proporções sociais e legais. É claro que hoje, na maioria dos países democráticos, sobretudo dos ocidentais, existem leis trabalhistas, como também direitos humanos, que resguardam muitos direitos e dignidade do trabalhador. Não todas, nem sempre,
nem em todos os lugares e em todas as situações, mas existe. Bem, nós precisamos ler esse texto à luz da cultura e da situação do contexto social daquela época. E aqui começa se dirigindo aos servos. Vamos transliterar para o nosso contexto social: empregados, pessoas que são chefiadas também em alguma repartição pública. Aqui diz: sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Você já teve um patrão ruim, um chefe ruim, perverso, maldoso? Bom, o que fazer nesta situação? O que o apóstolo vai recomendar é submissão. Mas submissão até que ponto? Até quando? Bom, até onde esta submissão não violar a sua consciência cristã. Até onde você não for obrigado a fazer algo que viola a sua consciência, a sua obediência para com Deus. Se chegar a esse ponto, no nosso caso, no nosso contexto social de hoje, nós temos legislações que podem nos permitir enquadrar o empregador ou o chefe por assédio moral no trabalho. Mas são casos extremos. Ou então a inversão do destrato, ou seja, é quando o empregador ofendido, ferido nos seus direitos, ele demite o patrão ou empregador. É claro que isso varia de país para país. No nosso país mesmo, antes do novo Código Civil de 2001, não se falava nisso. Mas existe hoje esta possibilidade, porque cada vez mais os trabalhadores vão adquirindo direitos, perdendo outros, né? A coisa não está fácil para ninguém em lugar nenhum, mas a condição socio-legal dos trabalhadores de hoje são muito diferentes da dos dias de Pedro quando escreveu essa carta. Mas o que prevalece, se o contexto é outro, se a realidade é outra? Os princípios. O princípio do respeito e da submissão ao empregador. Um cristão verdadeiro, um verdadeiro cristão, ele não pode ser uma pessoa arrepiada, como diz na expressão por aí. Aquela pessoa de levante, de contendas, né, insubmissa, sempre indisposta ou alegando até motivos religiosos para não cumprir seu dever. Ele deve cumprir sua parte. Por exemplo, se ele trabalha numa distribuidora, num depósito, num supermercado, e o seu patrão, o seu chefe imediato diz: olha, leve essa caixa de bebidas lá para o depósito, ou vá ao depósito e traga tantas caixas de bebidas e tantas caixas de cigarro. Ele não está vendendo bebida, ele não está fabricando bebida e nem está bebendo, ele está transportando algo dentro do ambiente do trabalho cuja responsabilidade moral, fiscal, legal e espiritual é do seu empregador. Mas se mesmo assim isso fere a sua consciência cristã, porque Paulo diz que tem uns que têm a consciência muito sensível, né? Ele falava lá em Romanos 14 acerca da carne que se vendia no mercado e que primeiro era oferecida aos ídolos. Um julga que tudo pode comer e o outro que nada pode comer e é por isso come só verduras, só legumes. Bom, Paulo diz que não devemos desrespeitar a consciência do outro. Então, se isso ainda incomoda a um irmão, a uma irmã, o que ele deve fazer, depois de orar, de ponderar, quem sabe buscar até uma orientação pastoral, é procurar um outro trabalho, para ficar em paz com a sua consciência. Mas, no entanto, eu estou emitindo a minha opinião pessoal, que ele está apenas cumprindo um dever trabalhista de transportar, de expor, de colocar numa prateleira, né? Não é algo que partiu
da sua iniciativa, do seu gosto, da sua decisão pessoal, como uma pessoa autônoma, né? Ele é um empregado. Agora, é claro, tudo tem limite. Até o cartão de crédito do Bill Gates tem limite. Um dos homens mais ricos do mundo, mas o seu cartão não é maior do que sua fortuna, porque senão alguém poderia gastar tudo e ficar a descoberto, né? Tudo tem limite. Então, quando uma ordem ou a rotina de uma atividade profissional envolver mentira, desonestidade, crimes, né, falcatruas, corrupção, um verdadeiro cristão, ele vai buscar outra alternativa. Porque se ele estiver no emprego e isso lhe for imposto, ou ele se submete, ou ele sai, né? Tem que entender a situação à luz da lei, da legislação trabalhista, à luz da ética, à luz da Bíblia e se posicionar. Porque Paulo diz lá em Romanos 14 acerca da carne oferecida aos ídolos: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, ou seja, faz consciente, seguro do que está fazendo, sem ficar com crise de consciência, porque se sente em pecado e a consciência acusando. Não é bom viver assim, né? Mas também não vamos desligar o alarme da consciência. Ela existe para nos lembrar que algo pode estar errado, não é isso? Então diz aqui: sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente ao que for bom e cordato, mas também ao perverso. O combinado não é caro. Você aceitou esse trabalho e o chefe é ruim, ou o patrão, o empregador é ruim, então dá um jeito de ser submisso e fazer tudo aquilo que for pertinente ao trabalho, com toda a submissão. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas é algo para o cristão fazer, para o cristão praticar. Faz parte daquilo que a palavra de Deus lhe impõe. Não sugere, é mandamento, é doutrina apostólica. Portanto, é palavra canônica, como se o próprio Jesus estivesse nos dizendo. E diz o verso 19: porque isto que ser submisso até mesmo ao empregador, patrão ou chefe perverso, é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. É uma saia ou uma calça justa, né? Sofrer na sua consciência para com Deus, porque o patrão manda fazer alguma coisa que ele de si próprio não faria. Mas se não for crime e nem pecado, então ele deve fazer. Vou dizer aqui: o patrão manda colocar uma menor quantidade de um ingrediente que o padeiro estava acostumado a fazer para dar uma melhor qualidade. E o patrão manda diminuir. Ele vai diminuir. A responsabilidade é do patrão. Mas ele próprio sente que aquilo não é o certo nem o agradável de fazer, mas mesmo assim vai fazer. Agora, se mandar pôr veneno ou alguma substância nociva à saúde naquilo que está fazendo, aí ele não deve fazer, porque também estará compactuando com o crime, compreende? Mas aqui diz, sofrendo injustamente, isso é grato, ou seja, terá proveito para com Deus? Sim, Deus galardoa o sofrimento dos fiéis. Para com Deus, ninguém serve de graça, ninguém chora de graça, ninguém sofre de graça, porque tudo que fazemos por obediência ao Senhor será recompensado. Poxa, então o que a gente dá para Deus? Só adoração. Só adoração. Porque no mais, tudo mais será recompensado. Ele nos salva com uma fé que não é nossa, é dom de Deus. Com uma graça que é um favor que não merecemos. Nos dá da sua graça e do seu poder para o servirmos, até mesmo na dor e no sofrimento. E depois ainda nos recompensará por isso. Deus realmente é bom. Só não é bonzinho, mas é bom. Então prossegue o texto no verso 20.
Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência? Em outras palavras, está dizendo assim: quando uma pessoa sofre e é esbofeteada sem ser serva de Deus, ela sofre, suporta, ou até por alguma coisa que não é por consciência cristã, ela sofre. Agora, quando ela sofre como cristão, por consciência cristã, por obediência a Deus, ela sofre, mas tem recompensa. Quando alguém sofre porque fez algo mal, cometeu uma ilicitude, um crime, ou então alguma coisa que afrontou os outros e ela apanha, ela sofre, é esbofeteado, diz aqui, ela suporta. Agora, para servir a Deus, não vamos suportar? Então está dizendo assim: se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. A expressão é grato a Deus, quer dizer, Deus está levando em conta para recompensar. Compreende? Verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Chamado para sofrer? Chamado para suportar aflições? Sim, sim. Jesus disse lá em Atos 1:8, está registrado as palavras de Jesus assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Sabe qual é a palavra testemunhas na língua original, que é o grego do Novo Testamento? Martiria. Sabe o que é martiria? É alguém que expõe a própria vida para publicar uma mensagem ou um fato, ainda que lhe custe a própria vida. Por isso, a palavra mártir, aquele que foi martirizado, foi morto por uma causa, como Estevão, o primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado porque não negou Jesus e nem a fé e nem parou de pregar. Esse é o desafio, ser fiel a Cristo custe o que custar, ainda que custe a própria vida. Então observe, queridos, que não é para fracos ser crente. Ser crente de verdade é para vencedores, é para casca grossa. E o nosso chamado é esse, é sermos vencedores. As promessas de Deus são para os vencedores. E diz aqui mais: porque, verso 21, ou porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. Então Jesus, ele é o exemplo de obediência ao Pai, mas também é exemplo de sofrimento, resignado, altruísta. Isso é uma coisa chocante, que excede o entendimento do incrédulo ou do crente carnal. O amor que se doa, que sofre, que oferece a outra face, que anda a segunda milha, que deixa também a túnica, a capa, aliás, não é algo que o mundo compreende. Isso chocava a humanidade não cristã nos dias do Novo Testamento. O amor, a passividade dos cristãos diante de seus algozes que lhe impunham sofrimentos e até a morte. Choca mesmo. O amor de Deus em nós, ele excede todo o entendimento. E isso é para gente que realmente é convertida, nascida de novo. Sofrer por amor a Cristo, resignar-se, conformar-se às dores do sofrimento que vem quando a gente quer testemunhar de Cristo, custe o que custar. Não estou falando de crente suicida, não estou falando de a pessoa que tem prazer na dor e no sofrimento, não. Mas aquele que aceita a dor e o sofrimento sem negar Jesus, mesmo diante da própria morte física. Como disse, não é para os fracos. É para quem nasceu de novo e ama a vida eterna mais do que a vida terrena. E prossegue o texto falando de Jesus,
Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Por isso somos chamados de cristãos ou discípulos de Cristo, porque seguimos os seus passos, e os passos de Jesus nos impõem a andar como ele andou, viver como ele viveu. E ele viveu em obediência, foi obediente até a morte, morte de cruz. Quando açoitado, não revidou. Quando ultrajado, não retornou o ultraje. Você deve estar pensando, pastor, é isso mesmo? É aquele negócio de dar outra face, andar a segunda milha? Isso é ser cristão. Você deve estar pensando aí, não é fácil. Não é mesmo. Senão todos fariam. Todo mundo cumpria isso aqui. Isso é para quem nasceu de novo e ama Jesus acima da própria vida. Por isso Jesus já colocou um filtro lá na entrada, dizendo, olha, quem quiser ser meu discípulo, renuncie ou negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. E cruz você acha que é crucifixo? Não. Cruz era um instrumento de morte, do qual ninguém saía vivo. Era uma coisa para matar e não para ostentar. E é a morte do eu, do ego, para que Cristo viva em nós. O nosso ego é tirado do trono e Cristo é entronizado em nossas vidas. Prossegue o verso 22. O qual Cristo não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Bom, você deve estar pensando, pastor, mas e os direitos? Os direitos humanos, os direitos legais, a legislação do meu país pertinente à ofensa? Um cristão pode procurar seus direitos legais? Sim, pode. Se os direitos existem e são acessíveis a ele, ele pode procurar. Agora, quando procurar? Quando isso também não infligir, ou não é infligir, a palavra isso não corromper o seu testemunho. Um cristão deve ser conhecido, acima de tudo, pelo amor. É o cartão de visitas de um verdadeiro cristão, é o amor ágape, o amor altruísta, que renuncia, que não busca seus próprios interesses, etc, etc, etc. Vide 1 Coríntios 13. Mas a primeira coisa que um cristão ultrajado no trabalho, por exemplo, ou nas relações interpessoais vai fazer, é procurar, orar sobre o assunto, buscar a direção de Deus, que Deus ainda fala com a gente, tá? Não esqueçam, o Espírito Santo nos guia pela palavra. E em seguida, buscar o entendimento com a parte que está ultrajando, ofendendo, até enquanto isso for possível, para ter paz com aquela pessoa. É o que a Bíblia diz quando Paulo, por exemplo, ensinou: no que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Lá diz homens, eu estou parafraseando para pessoas, porque homens lá é no grego antropos, ser humano, não é macho, masculino, é antropos, ser humano. Então eu estou parafraseando para pessoas, homens ou mulheres. Se depender de você, tenha paz com todos. Se é possível um entendimento à luz do bom senso, será sempre a melhor saída, a melhor opção, enquanto ela for possível. Não sendo possível, o cristão pode sim se valer da lei em sua defesa. Paulo escreveu também, a gente entende bem o que Pedro escreveu à luz do que Paulo também escreveu. Paulo escreveu em Romanos 13 que nós devemos estar sujeitos às autoridades constituídas, etc, etc. E para isso mesmo também lhe pagamos impostos e tributos, porque ela é ministro de Deus, vingador para o nosso bem, para castigar os que fazem o mal e galardoar, homenagear os que fazem o bem, proteger os que fazem o bem.
Eu pago os meus impostos e você também, até sem saber. Não é só imposto de renda, é imposto em tudo que a gente compra ou consome. Para manter o Estado do qual vem ou emana a autoridade superior com suas leis e com seus aparatos governamentais, polícias, etc., judiciário, proteger os nossos direitos. Então, quando eu busco a proteção de um direito trabalhista, ou pessoal, ou moral, ou sexual, por qualquer tipo de ofensa, eu estou apenas buscando aquilo que é legal e não estou à margem da lei, conquanto que não seja também errado à luz da Bíblia, né? Nem tudo que é legal em um país também pode ser considerado certo à luz da Bíblia. Inclusive, alguns países a legislação permite o direito de vingança até com a morte da outra pessoa. E isso, ainda que seja legal, não é bíblico, compreende? Porque a Bíblia não foi dada só para uma nação, para um povo e para uma época. É um livro que transcende a história humana. Vamos lá. Agora já estou chegando ao verso 24, o penúltimo dessa porção. Falando de Cristo, diz aqui: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então Jesus carregou na cruz do Calvário. Aqui diz que sobre o madeiro, que é a cruz. Aqui não diz cruz, mas diz madeiro. Por quê? Porque era de madeira. Aí aquela polêmica, era uma cruz com duas partes, uma vertical e outra horizontal. Todos os registros mais antigos apontam que sim, mas isso não vem ao caso. O fato importante não é o formato do madeiro, mas é quem estava no madeiro e por que estava e por quem estava. Era Cristo, o justo, pelos injustos. Ali ele vencia o poder do pecado para comprar para nós o direito de também vencer o pecado, a natureza pecaminosa, e por isso não sermos escravos dos pecados, dos atos pecaminosos, né? E aqui diz assim: por suas chagas fostes sarados. Veja, o sofrimento abnegado e amoroso de Cristo na cruz do Calvário, na mão de malfeitores, comprou-nos uma salvação eterna. Olha o fruto do seu trabalho. Isaías profetizou que ele, Cristo, verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Eu sou fruto do seu trabalho. Você também. A nossa salvação foi fruto da sua obra na cruz. Assim também, o sofrimento temporário de um cristão diante de uma situação humilhante que ele sofre como cristão pode redundar em testemunho e salvação de almas. No mínimo, não vai anular a pregação do Evangelho. É claro que tem um limite? Tem, é claro, tudo tem limite. Mas não podemos pensar que um cristão que dá bom testemunho, às vezes sendo humilhado diante dos colegas de escola, de trabalho, dos vizinhos, dos parentes, ou na própria rua, ele está perdendo tudo. Para com Deus não está perdendo. Deus pode redundar aquele ato de renúncia, de sofrimento, em um testemunho para a sua glória, em uma colheita de almas, em impactar alguém para o chamado do Evangelho. E terminando, diz o verso 25: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aqui o apóstolo compara todos os cristãos como ovelhas desgarradas. A gente não entende muito de ovelha aqui no centro-oeste do Brasil, a gente entende mais de boi e vaca. Mas vamos imaginar um gado espalhado sem quem cuide.
está sujeito a todos os tipos de perigo. Mas a ovelha, diferente da vaca, ela é muito mais vulnerável. Ela necessita mesmo, é questão de sobrevivência, ela necessita de pastoreio. E Pedro, além do que Paulo ensinou sobre os deveres e a importância de pastores lá em Efésios 4, Pedro fala aqui também do sumo pastor, o supremo pastor. Aqui diz: porém vos convertestes ao pastor com P maiúsculo. É um substantivo próprio, porque é dado a Cristo esse título, pastor com P maiúsculo, e bispo da vossa alma. Bispo, obispo em espanhol, bishop em inglês, é episcopos no grego. Epis, por cima, scopos, visão por cima. Sabe o que a gente está passando aqui? O bispo das nossas almas, ele está vendo por cima, ele tem uma visão completa. Nós temos uma visão pontual, local, pessoal. Mas o Senhor Jesus, ele tem uma visão completa de tudo, não só no presente, mas do passado e do futuro, por causa do seu atributo de eternidade. Ele é eterno. Então a gente pode confiar que ele sabe o que está depois da curva. Ele sabe o que vem por aí. Por isso é muito importante seguir sua voz, obedecer sua palavra e confiar nos seus cuidados. Já que nos convertemos ao pastor e bispo de nossas almas, podemos seguramente confiar que venha o que vier, passemos o que passarmos, sempre estaremos melhor seguindo a Cristo, obedecendo a Cristo, seja na posição de patrão, de chefe ou de empregado, de servo, porque com Cristo ninguém perde. Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus e aguarde o 5º vídeo com a exposição do capítulo 3 de 1 Pedro. Até lá, se Deus quiser.